Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Este avião brasileiro reinventou o que é uma aeronave de treinamento militar e ainda encantou por 3 décadas os olhos de multidões com apresentações aéreas incríveis. Este avião é o Embraer EMB 312 Tucano. E essa é a sua história. Ao final dos anos 70, os futuros pilotos de combate da Força Aérea Brasileira eram formados com o jato norte-americano Cessna T-37, que não só tinha os altos custos de um jato, como todas as suas peças e suprimentos dependiam do envio dos Estados Unidos, o que de certa forma colocava a sua operação à mercê de bloqueios e sanções do governo norte-americano. E a isto se aliava a operação dos T-37 estar se tornando cada vez mais cara e o próprio avião estar se tornando obsoleto. O comando da aeronáutica se aproximou da Embraer para a criação de um novo treinador avançado de projeto e produção nacionais, e assim, com o domínio nacional de sua tecnologia e cadeia logística. Os trabalhos tiveram início em 1977, na Embraer, sob a responsabilidade da equipe muito talentosa, liderada pelo engenheiro aeronáutico Guido Pessotti, e que incluía o projetista József Kovács, nascido na Hungria, que viria a ser o efetivo designer do novo treinador. Além disso, todo o trabalho contou com o assessoramento de instrutores de voo da própria Academia da Força Aérea. O primeiro protótipo voou em 16 de agosto de 1980, com a designação de fábrica de Embraer EMB 312 Tucano, com o avião se tornando operacional em 1983, com as designações de serviço de T-27 ou a T-27, quando estava numa unidade tática. E era muito acima do esperado. Era um treinador avançado excepcional, mas era muito mais que isso. Ele era revolucionário. Ao contrário do T-37, o Tucano era um turbo-hélice com o potente e muito confiável motor Pratt Whitney PT6, com todas as vantagens de muito menor consumo de combustível e manutenção bem mais fácil e de custo inferior a um jato. Mas, indo além disso, e aí residindo a revolução de seu conceito, o Tucano tinha um cockpit totalmente similar em instrumentação e até em comandos aos de um caça a jato da época. Por exemplo, tinha um manete único de potência, como nos jatos. Então, na soma de tudo isso, o Brasil tinha criado uma aeronave que estabelecia um novo padrão para os treinadores militares em todo o mundo, com um avião que permitia o voo de instrução em um jato com os custos muito inferiores de um turbo-hélice. E tinha ainda mais inovações. E pela primeira vez, um treinador de sua categoria possuía assentos ejetáveis. E tinha ainda uma performance notável, chegando a mais de 500 km por hora e com uma impressionante manobrabilidade, realmente acrobática, junto de uma agradável facilidade de controle de voo. Era o melhor de diversos mundos, num mesmo avião. E uma vez em serviço, ele logo mostrou que não apenas era perfeito na missão original para a qual fora concebido, a de instrução, formando novos pilotos de combate, como a sua capacidade de levar quase 1000 quilos de armas, incluindo conjuntos de metralhadoras, canhões, de foguetes não guiados e ainda bombas de queda livre, o tornava um avião de ataque leve, de baixo custo, muito interessante. E essa capacidade vinha ao encontro do cenário dos anos 80, em que muitos países, não só na América Latina, mas também na África e outras regiões do mundo, enfrentavam não apenas movimentos guerrilheiros
de natureza político-ideológica, mas cada vez mais grupos armados ligados a atividades ilícitas, como o narcotráfico e a venda ilegal de armas, com ações interfronteiras nacionais. Em pouco tempo, praticamente todos os países latino-americanos que haviam adquirido o Tucano como treinador o estavam também empregando como aeronave de ataque leve, incluindo o próprio Brasil. Ao todo, quase 20 países seriam operadores desse avião, fazendo do Tucano o primeiro grande sucesso de uma aeronave militar brasileira em escala global. E assim, esse avião se tornou também um marco para a indústria nacional, porque além de firmar o nome da Embraer no mercado de aeronaves militares mundial, o Tucano também transformou o Brasil num país exportador de tecnologia aeronáutica. Com ele, pela primeira vez, um avião brasileiro foi produzido sob licença em outro país. O primeiro acordo desse tipo foi feito com o Egito em 1983, com o primeiro Tucano feito naquele país ficando pronto em 1985. Um feito incrível, pois apenas 15 anos depois de iniciar as suas atividades, pela primeira vez a Embraer gerenciou já a instalação de uma linha de montagem de uma de suas aeronaves de um outro país. A produção egípcia foi de 110 aeronaves, entregues às forças aéreas do próprio Egito e do Iraque. E embora não oficialmente, parece que o Egito foi a origem dos Tucanos operados até hoje pelo Irã. E uma segunda linha de montagem estrangeira veio em 1985, quando uma versão específica, desenvolvida em conjunto pela Embraer e a Shorts, foi selecionada como treinador da Royal Air Force, a Força Aérea Britânica, com a produção instalada em Belfast, na Irlanda do Norte. Foram entregues um total de 160 aeronaves dessa versão. Assim, no total, mais de 620 Tucanos foram produzidos. Essa história de sucesso não estaria completa sem a devida citação de uma das melhores ferramentas de marketing que esse avião teve: a Esquadrilha da Fumaça. Chamada oficialmente de Esquadrilha de Demonstração Aérea, é considerada um dos melhores times oficiais de exibição aérea do mundo. Em 1977, com a retirada dos últimos T-6, ou carinhosamente o T-6, a unidade foi desativada por falta de uma aeronave adequada às suas apresentações. Porém, a chegada do Tucano e sua manobrabilidade acrobática permitiram o retorno da esquadrilha em 1983, e ela voou o modelo por 30 anos, com a criação inclusive de manobras incríveis nas apresentações, algumas inéditas até então e só possíveis graças às qualidades de voo do Tucano, como a famosa Lancevac, que se pode descrever como uma capotagem controlada da aeronave em voo. E a esquadrilha usou o modelo até 2013, quando o substituiu pelo Super Tucano. O Tucano continua ativo na formação dos novos pilotos de combate da FAB, e para estes estarem de fato preparados para os novos jatos, como o caça Gripen E, foi feita uma modernização dos Tucano da Academia da Força Aérea, no padrão T-27M, com a adoção de um cockpit digital e outras melhorias, de modo a facilitar a familiarização dos futuros pilotos com o ambiente que irão encontrar nas cabines dos jatos de combate modernos. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.